PCB, aluno aqui do mestrado em Serviço Social, e eu escolhi para falar do tema Juventude e Revolução, fazer acho que uma breve abordagem sobre essa relação, né? O papel da juventude no processo revolucionário nos últimos anos. Mas para a gente começar a nossa conversa, citar uma entrevista que eu li há pouco tempo de um filósofo marxista brasileiro, Carlos Nelson Coutinho, né, que morreu há poucos anos. Carlos Nelson, numa entrevista que ele deu em 2010 a um argentino, que eu não vou lembrar o nome agora, ele falava que na época dele de juventude, quando ele tinha lá para os seus 26 anos, nos anos 60, mesmo vivendo na época da ditadura, a geração dele tinha uma crença muito grande no futuro, de que o processo revolucionário era algo próximo de acontecer e que a geração dele não morreria sem ver uma revolução. Isso Carlos Nelson Coutinho falando mais ou menos de 66, 67, no auge da ditadura, ele falando, era algo até paradoxal, porque no auge de uma ditadura a gente tinha uma esperança e uma crença no futuro muito grande. A gente acreditava que a gente ia fazer a revolução. Quando você pega os depoimentos dos militantes de esquerda, os marxistas que viveram esse período dos anos 60, é algo quase que unânime você perceber que aquela geração acreditava que não morreria sem ver a Revolução Socialista, que não morreria sem ver o mundo todo emancipado, a classe trabalhadora emancipada. Era uma época em que Che Guevara pronunciou a famosa frase, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Você tinha a juventude, tanto nos países centrais do capitalismo, como nos países periféricos, engajadas em projetos radicais de transformação, né? Seja organizadas em partidos políticos, ou em movimentos sociais, ou participando de sindicatos. A juventude, em seus setores mais expressivos, por assim dizer, estava em luta, estava acreditando na revolução, estava acreditando em processos radicais de transformação da sociedade. Acho que o maio de 68 foi uma das grandes expressões disso, né? Uma rebelião de proporções mundiais que começou na França, que teve a juventude como grande protagonista. É dessa época também, dos anos 60, a produção de um marxista que era um dos mais lidos do mundo, mas que hoje poucas pessoas leem ou conhecem, que é o Herbert Marcuse. Marcuse, ele acreditava tanto na juventude que na sua produção ele dizia que a classe trabalhadora estava integrada ao capitalismo. No livro dele, O Homem na Sociedade Unidimensional, a classe trabalhadora estava integrada ao capitalismo e o novo sujeito da Revolução Socialista não era mais a classe trabalhadora dos países centrais. Era os mendigos, as mulheres, a juventude, era os excluídos de uma maneira geral, que chamaríamos hoje de excluídos, né? E a juventude tinha um papel central nesse processo revolucionário, porque diferente da classe trabalhadora, a juventude ainda tinha um papel de negatividade, de contestação da ordem, que a classe trabalhadora dos países centrais, por causa do estado de bem-estar social e da sociedade administrada, tinha perdido. Pois bem, isso foi nos anos 60. A partir dos anos 80, começa a acontecer um processo muito curioso. A esquerda, de uma maneira geral, ela entra na defensiva, começa uma contra-revolução, que tem o neoliberalismo como sua principal expressão. Então, começa uma crise das experiências socialistas que vai terminar com a derrubada da União Soviética dos países do leste. Os partidos social-democratas e partidos comunistas na Europa Ocidental começam a entrar em crise, muitos deles deixam de existir, como o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Italiano, que por décadas foram os principais partidos comunistas do Ocidente. Os movimentos de libertação nacional em África e Ásia, que encantaram várias e várias gerações, como a Guerra de Libertação na Argélia, ou a Guerra de Libertação em Angola e Moçambique, acabam sendo ou derrotados, ou seu potencial revolucionário é naturalizado e se formam estados capitalistas sem qualquer aspecto emancipatório. E a juventude passa por um processo muito curioso. Aquela geração da década de 60 que acreditava no processo revolucionário, que achava que a revolução seria para daqui a pouco, que questionou vários padrões morais vigentes, foi a geração que, para além de
acreditaram e defenderam um processo revolucionário. Foi a geração que descobriu elementos novos da sua subjetividade com a experimentação de drogas, que questionou a moral sexual, que teve novas experiências do amor livre, etc, etc. Essa geração, a partir dos anos 80, essa juventude, a partir dos anos 80, ela passa por um processo muito curioso. Ela começa a assumir uma postura apolítica, é uma juventude que está cada vez menos na política, está cada vez menos nos partidos, nos movimentos, e que acredita cada vez menos na transformação dos processos radicais. E é uma juventude que entra em uma profunda melancolia. É um fenômeno mundial, a partir dos anos 80, o aumento do número de suicídios na juventude. Isso é no Brasil, é na Europa, é na América Latina de maneira geral, é nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, de 1980 até 2016, o número de suicídios na juventude cresceu 60%. Os números da OMS, do mundo, de uma maneira geral, mostram que dos anos 80 até 2006, o número de suicídios de jovens no mundo cresceu 130%. É uma juventude que também passou, dos anos 80, que explode o sucesso de livros de literatura de autoajuda. Então, se nos anos 60 a juventude estava consumindo Marx, Lao Tse, Marcuse, Lukács, ela passa a consumir Paulo Coelho e Companhia Limitada. A literatura de autoajuda explode nos anos 80, começa a fazer sucesso tanto no Brasil como no mundo de uma maneira geral. Também é um fenômeno que se inicia nos anos 80, o crescimento de expressões religiosas de cunho profundamente individualistas, como a teologia da prosperidade nos Estados Unidos, que explode também nos anos 80, né? A ideia de que você vai ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, porque Deus vai lhe conceder a graça, e aí você vai ascender financeiramente e não precisa organizar coletivamente a luta para melhorar as condições gerais da sociedade, você vai conseguir isso individualmente. Também não é coincidência que no Brasil, a partir dos anos 80, o fenômeno do neopentecostalismo começa também a ganhar expressão, a ganhar força, e várias outras expressões desse fenômeno, como por exemplo, a partir dos anos 80, na Europa Ocidental, o número de jovens que se dispõem a votar cai progressivamente ano após ano. Ano após ano. Tem um sociólogo da ordem, um sociólogo burguês, o Anthony Giddens, que ele, naquele manual famoso dele de sociologia, que é usado em praticamente todos os cursos de ciências sociais do Brasil no primeiro período, que é aquele livro grandão de umas 800 páginas de sociologia, aquele livro horrível, o Anthony Giddens fala que existe um paradoxo da democracia, porque supostamente a maioria da população mundial escolheu a democracia no lugar do comunismo, que seria autoritário, sendo que, a partir dos anos 80, o interesse na política partidária das democracias burguesas só tende a diminuir. As pessoas votam cada vez menos, se engajam cada vez menos, estão menos preocupadas, lembram cada vez menos quem foi o candidato que elas votaram, enfim. O interesse por essa democracia que supostamente teria sido escolhida pela maioria da população é reduzido. Então a gente entra num quadro em que eu nasci em 1990, tenho 27 anos. Então quem nasceu em 90, como eu, nasceu numa geração em que a gente não tem um processo revolucionário de importância mundial há mais ou menos 40 anos. Então, acho que o último processo revolucionário de importância para a América Latina foi a Revolução Nicaragüense, que acabou infelizmente sendo derrotada. E de uma maneira geral, acho que poderíamos falar da vitória nos anos 70 do povo vietnamita na Guerra de Libertação Nacional contra os Estados Unidos, que foi, se não me falha a memória, em 72. De lá para cá, com exceção de um processo revolucionário no Irã, que não é um processo revolucionário bem nos moldes de um projeto socialista marxista, é uma revolução nacional, só que de cunho conservador religiosa, embora seja um processo revolucionário, apoiado inclusive pelo Michel Foucault, um episódio curioso, a gente não tem uma revolução há 40 anos. Então, diferente da minha professora de História Moderna, Socorro Abreu, quando a gente debateu isso, ela falou: olha, Jones, na minha época, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovenzinha, a gente vivia a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Angolana, a Moçambicana, a Argelina,
Revolução Coreana tinha explodido há pouco tempo, e aí na América Latina eu vivi a experiência de Salvador Allende, no Chile, a Unidade Popular, e aqui no Brasil a gente achava que estava entrando num processo revolucionário com o Jango e as reformas de base. A minha geração era muito fácil falar de revolução. A gente não precisava convencer as pessoas que a revolução era possível, porque a minha geração vivia processos revolucionários. A minha geração não. A nossa geração, vários jovens que estão aqui no auditório, a gente não vive processos revolucionários. Pelo contrário, a gente não tem um processo revolucionário. Há 40 anos, a gente tem uma dificuldade enorme de crer na possibilidade de transformação revolucionária da sociedade. A gente passou por um processo de empobrecimento teórico gigantesco, no sentido de que a juventude, que não deixou de fazer luta política, né, e esse é um ponto importante, essa juventude é menos politizada, ela é menos ativa, mas ela não deixou de fazer militância, ela não deixou de fazer política, só que é uma juventude que tem algumas características importantes. Primeiro, ela tem pautas extremamente fragmentadas, uma esquerda muito fragmentada, no sentido de que eu, como negro, normalmente, seguindo a média, estaria militando exclusivamente no movimento negro. E aí, a média é, eu milito no movimento negro e ignoro as questões, por exemplo, da economia política. Ou não me preocupo as questões ambientais. E o militante da questão ambiental, ele está lá na questão ambiental. E a militante feminista está lá na questão feminista, o militante LGBT na questão LGBT, e assim sucessivamente. Porque se deixou de ter um horizonte a totalidade da sociedade, até porque a categoria, a própria ideia de totalidade, ela foi demonizada, né, nos últimos anos, especialmente na universidade, na academia, então não se pode mais falar de totalidade. A ideia de que o fundamento da sociedade são as relações materiais de produção e que todo militante precisa dominar a crítica da economia política para, nas suas lutas particulares, compreender a sociedade de maneira geral, também saiu de moda. Então, não se lê mais economia política, não se lê mais Marx, a moda é análise do discurso e outras temáticas que são importantes, mas por si só não conseguem dar respostas. É uma juventude que também não acredita em partidos políticos, em aparelhos como a nossa histórica União Nacional dos Estudantes. Nos últimos anos no Brasil, com os governos do PT, a juventude ganhou 1.300.000 a mais de universitários no país. Desse 1.300.000 de novos universitários, a imensa maioria deles não atua no movimento estudantil. A imensa maioria deles não reconhece a UNE, nem a UMES, que Graça estava falando, que participou da reabertura da UMES, ou a UESP, ou enfim, qualquer uma dessas entidades, com várias razões, né? Não podemos desprezar os problemas dessas entidades dos últimos anos. Então, é uma juventude que ela tem como característica revoltas esporádicas, embora importantes. Então, por exemplo, a revolta de Seattle, que foi um episódio muito importante, ou então a revolta do Busão, que aconteceu há poucos anos atrás no Brasil, assim como, de certa maneira, mas com um contexto diferente, as jornadas de junho. Então nós temos grandes explosões da juventude que causam um impacto político muito importante, só que não conseguem dar continuidade, não conseguem se articular com um projeto político de transformação radical da sociedade, unindo a pauta da juventude às pautas mais gerais da classe trabalhadora. Então, fazendo esse contexto histórico, que parece ser bem pessimista, de que hoje, enquanto juventude, é difícil falar de revolução, é muito difícil falar em transformação radical da sociedade, mas não é para colocar o pessimismo. Eu acho que esse quadro histórico que a gente tem, ele coloca um desafio para a gente, que é reverter esse quadro histórico, que é recolocar na ordem do dia, no interesse da juventude, um projeto revolucionário radical de transformação da sociedade, que é mostrar à juventude de que só a luta organizada, com sistematicidade e constância, é que tem capacidade de apresentar um projeto alternativo de sociedade, e mostrar à juventude que as pautas setoriais que são fundamentais, elas só se realizam dentro de um projeto maior de sociedade. A gente está na Semana
no mês da consciência negra, né? E aí eu sempre falo, tive segunda-feira numa formação numa escola sobre o mês da consciência negra, eu debatendo com os alunos lá do segundo ano, falei, olha, para mim, o militante do movimento negro, que ele não é ou socialista, ou comunista, ou anarquista, ele está perdido ainda no processo. Porque se o racismo é parte intrínseca da reprodução e da constituição histórica do capitalismo, consequentemente, a superação do racismo vai se dar num processo revolucionário de construção de uma nova sociedade. Aí você, nesse projeto revolucionário, você pode ser anarquista, comunista, enfim. A finalidade é basicamente a mesma, embora o caminho seja bastante diferente, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é, nas lutas que já existem e nas que vão vir, retomar a perspectiva revolucionária do ponto de vista da juventude. Fazer com que a juventude volte a ser aquela juventude que Ernesto Che Guevara falou, que é o jovem que não é revolucionário é uma contradição genética. O jovem precisa voltar a ser revolucionário. Para isso, e aí caminhando na conclusão, eu acho que existe 3 elementos importantes que eu vou falar de maneira telegráfica, né, que meu tempo está acabando, e eu tenho certeza que as companheiras vão colocar outros elementos e a gente tenta aprofundar no debate. Acho que a primeira coisa é que a gente tem que parar com essa versão que a juventude militante desenvolveu hoje em relação à teoria. Quando se fala em estudar teoria revolucionária, estudar o marxismo, a maioria dos jovens que são militantes, eles viram a cara, não gostam, não querem. A juventude, ela criou, isso é muito forte, especialmente no Brasil, a juventude brasileira que é militante, ela criou uma aversão ao estudo. E se criou uma dicotomia que é como, ou você estuda ou você milita. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que é um problema. Porque a militância qualificada, ela é qualificada se vem acompanhada de um estudo. E o estudo, ele é qualificado se vem acompanhado da militância, porque o estudo, fora da militância, é aquela formação livresca, né? É aquele sujeito que conhece todos os livros, todas as teorias, e nunca participou de uma eleição do DA. E aí, enfim, não dá, né? Por motivos que parecem bem óbvios. Segunda coisa é perder essa perspectiva fragmentada. É claro que não é um negócio fácil, porque a gente sabe que, por exemplo, a reação que se tem de setores da juventude de aversão a projetos macrosociais, para se dizer, como os projetos socialistas, comunistas, anarquistas, e a militância setorial, é uma reação também a um histórico da esquerda, como, por exemplo, para tratar a questão LGBT. Existe um histórico da esquerda brasileira, dos comunistas, dos trotskistas de maneira geral, enfim, vários setores da esquerda brasileira, uns mais, outros menos, para tratar a questão LGBT ou questões de gênero. E por causa disso, a partir dos anos 80, esses movimentos que surgem avessos aos partidos socialistas e comunistas e se consolida. Então a gente tem uma autocrítica que está em prática e tem desafios a serem superados, mas colocar muito claramente que a luta pela assistência estudantil, a luta contra as opressões, a luta por questões ambientais, a luta pelo transporte, todas essas lutas setoriais que são fundamentais, sem estar articuladas a um horizonte revolucionário, a um projeto de transformação total, elas vão serem absolvidas pela ordem. Elas vão ser cooptadas. Como, por exemplo, a gente está vendo em relação à luta de combate às opressões, por exemplo, como várias empresas estão assimilando propagandas antirracistas, estão trazendo para a grande mídia personalidades de combate ao racismo, estão cooptando para o aparelho do Estado. E aí no aparelho do Estado, na grande mídia, você faz o debate superficial, você formula a política pública, que não vai atacar as raízes estruturais do problema, mas vai criar paliativos. E de paliativos em paliativos a gente não muda absolutamente nada. Então esse desafio de conseguir, na diversidade, garantir uma unidade em todas as lutas dos explorados e oprimidos, que não é um desafio fácil, é algo muito difícil e que eu particularmente não tenho fórmula de bolo pronta. Eu acho que esse desafio teórico e político está posto, mas como a gente vai realizar em cada situação particular é algo que a prática política vai dizer, não tem resposta política pronta. E o terceiro desafio, eu acho que é voltar a falar de revolução. Porque a gente tem um medo muito grande de falar de revolução. A gente não pensa, não teoriza sobre a Revolução Brasileira.
A gente pensa e especula muito sobre quem vai ser o candidato em 2018, sobre quem é pior, se é Bolsonaro ou se é Dória, sobre se, e aí, vai se aliar ou não vai se aliar com o PMDB, quem é o menos pior, como é que tá, como é que é. Só que a gente não fala da Revolução Brasileira. Falar da Revolução Brasileira não significa achar que a Revolução está amanhã no meio-dia, né? A gente sabe da correlação de forças, a gente sabe que a coisa não está fácil, a gente não tem os sovietes armados aí para pedir todo o poder aos sovietes ainda, mas o Trotsky, ele tinha uma frase que era muito interessante, que ele dizia: deixar de falar da Revolução e só falar da Revolução em momentos de festas ou em debates teóricos significa nunca buscar fazer a Revolução. E é isso. Quando a gente deixa de falar da Revolução, deixa de pensar a Revolução Brasileira, deixa de analisar a correlação de forças, os determinantes, as tarefas dessa Revolução, e ela sempre fica para um amanhã, quando supostamente a correlação de forças estiver favorável, para aí sim a gente começar a falar de Revolução, essa é a forma mais eficiente de evitar o processo revolucionário. Fazendo um preâmbulo bem rápido, que o tempo está acabando, o PT, quando ele surgiu, tinha lá no programa dele, né? Revolução Socialista, defendemos o socialismo, etc, etc. Aí depois o PT deixou de falar de socialismo e começou a falar muito de revolução democrática. Porque primeiro a gente faz a revolução democrática para depois a gente fazer o socialismo. Aí depois deixou de falar de revolução democrática e começou a falar de democracia. Vamos ampliar a democracia. Aí depois deixou de falar de ampliar a democracia para melhorar a participação popular. E aí depois o PMDB levou um golpe e aí o socialismo sai da ordem do dia. É esse o processo. Então, eu acho que a gente tem esses três grandes desafios, né? Que é voltar a combinar a teoria com a prática revolucionária, colocar dentro das lutas parciais o horizonte unitário e revolucionário e voltar a falar da Revolução Brasileira como um tema presente, como um tema vivo no universo da luta política da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho que se a gente conseguir isso, daqui a alguns poucos anos, a gente vai estar num auditório, talvez até, falando sobre as tarefas da nossa conquista do poder, ou algo próximo disso. Obrigado.